essa ideia da anatomia das emoções. A palavra emoção, se a gente for olhar em alguns dicionários informais, ela significa a, qualquer manifestação ou perturbação da mente. Essa palavra ela chama a atenção para a ideia de você agitar. A emoção é algo que nos agita de dentro para fora, é algo que nos agita mentalmente. Aí a gente tem alguns símbolozinhos que representam esses sentimentos, né? O sentimento de ódio, o sentimento de desejo, o sentimento de amor, o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, ou o sentimento de admiração. Alguns dizem que essas são as 6 emoções básicas. A grande parte das outras emoções, das demais emoções, de alguma maneira elas têm a sua origem nessas: desejo, ódio, amor, alegria, tristeza ou admiração, né? E a gente precisa sempre se lembrar que as emoções elas não são de todo ruins. As emoções, de certa maneira, elas são importantes porque, primeiro, porque elas preparam o nosso corpo para criar impulsos diante de situações. É sempre aquela ideia, né, de que algumas emoções elas nos ajudam, elas nos preparam para que a gente possa, de alguma maneira, agir diante de situações. As emoções elas são importantes porque elas energizam e ampliam as nossas funções psicológicas. As emoções elas são importantes porque elas possuem em si muitos objetivos, né? Se você olhar no próximo slide aí, as nossas emoções elas estão sempre relacionadas a propósito, né? Pode passar o próximo. Ela comunica, ela prepara, ela energiza, ela desenvolve, ela regula. Então, aí, nesse mapa mentalzinho, ou esse infográfico, a gente percebe a importância, o papel, né, efetivo das emoções no nosso corpo. Inclusive, quando a gente olha tanto na perspectiva bíblica quanto na perspectiva da ciência, você tem aquele termo, né? A ideia de doenças psicossomáticas. Então, muitas das doenças psicossomáticas, elas estão relacionadas a desequilíbrios emocionais. Pessoas que às vezes estão com as suas emoções desajustadas, desequilibradas, elas têm mais probabilidade de sofrer de doenças psicossomáticas. Não que a gente está tratando o desequilíbrio emocional como doença. A gente está dizendo que o desequilíbrio emocional ele pode gerar doenças no corpo, né? Essa é a perspectiva. Um exemplo claro, é muito comum às vezes você ver pessoas que diante de um grande desafio, uma palestra, aí o cara ele vai passar mal, ele sente problema, gastrite, então é o seu desequilíbrio emocional de alguma maneira interferindo no seu corpo, no seu físico, no seu biológico, né? Quando a gente compreende isso, a gente pode avançar um pouco na nossa palestra e pensar de certa maneira, né, o que a Bíblia ela fala sobre isso. O que a Bíblia ela nos chama a atenção sobre essa questão das emoções. Se a gente olhar, a Bíblia nunca defendeu a ideia de homens sem emoção, sem sentimento. O mito do líder impassível. Pelo contrário, se você for olhar na história da Bíblia, você vai ver Moisés sentindo ira, o próximo slide. Você vai ver Elias sentindo medo. Você vai ver Davi sentindo profunda tristeza. Você vai ver Paulo experimentando angústia. E como se não bastasse, quando a gente olha para a vida do próprio Jesus, ele também manifesta esse misto de sentimentos que a gente identificou de forma pontual na vida desses homens de Deus. Jesus ele ficou triste na morte do seu amigo Lázaro, ele chorou, é o versículo pequenininho que os embaixadores gostam de decorar. Ele teve angústia, indignação, compaixão, ele sentiu alegria, ou seja, a Bíblia ela expressa nitidamente as emoções, né, de Jesus. Não diferente da Bíblia, se a gente olhar o ser humano de forma geral, ele também enfrenta emoções. Existem várias causas externas
que acabam servindo de fatores para que a gente possa reconhecer a necessidade de equilíbrio emocional, né? Por exemplo, hoje nós vivemos, a grande maioria, né, dos conselheiros, eles vivem em grandes centros urbanos. Os centros urbanos, eles geram em nós agitação, esgotamento, né? Muitas vezes nós sofremos por conta de projetos que nós estabelecemos e que não são atingidos. Muitas vezes a gente sofre por conta de excessos de problemas e de preocupações. Sofremos por conta do mundo materialista que é formado à nossa volta e muitas vezes a gente acaba se vendo incapaz de satisfazer desejos, necessidades e anseios interiores. A falta de segurança pública gera medo a todo mundo, a interferência da economia nas relações humanas, enfim, essas questões exteriores, elas são fatores que mexem com as nossas emoções. Mas é estranho a gente pensar, né, que mesmo diante desse quadro, desse cenário que mostra a palavra de Deus não escondendo as emoções dos homens, o nosso cenário, né, atual, deixando claro as ações externas que mexem com as nossas emoções, muitas vezes ainda assim é difícil, né, líderes reconhecerem a necessidade de equilíbrio emocional, de cuidarem das suas emoções. Quando a gente olha para a Bíblia, assim como a gente hoje tem os motivos externos que levam uma pessoa a um desequilíbrio emocional, a Bíblia ela também dá alguns motivos que permitiram que homens de Deus eles vivessem algum tipo de desequilíbrio nas suas emoções. A gente tem lá o caso de Davi, né? Se você olhar no próximo slide aí, a gente tem as causas externas, mas a gente tem também as causas internas. Davi, ele é um exemplo de alguém que viveu desequilíbrio nas suas emoções por conta dos seus pecados que não foram tratados. A gente tem Elias por conta do seu cansaço. A gente tem Jetro orientando a Moisés por conta da sobrecarga que ele estava vivenciando no seu ministério. A gente tem aí pessoas, líderes de forma geral, que acabam realmente vivendo desequilíbrio emocional por falta de comunhão com Deus. Então, esse slide ele mostra claramente causas externas, causas internas que podem gerar desequilíbrio emocional nos homens. Talvez até aqui esses argumentos eles deixem claro como nós não estamos livres de sofrer por conta das questões emocionais. Hoje em dia você tem aí a doença do burnout, né? É bem comum, mas o mais triste disso é que essa é uma doença que a cada dia mais aumentam os números, mas cada vez menos as pessoas reconhecem, né, que podem estar sendo alvo desse problema. Parece que as lideranças elas têm dificuldade de reconhecer isso. Existe um instituto, o Instituto Barnum Group, e ele compartilha muitas estatísticas relacionadas a atores, não necessariamente a conselheiros. E esse próximo slide ele vai falar sobre isso. Ele fala sobre uma realidade silenciosa do esgotamento que tem cercado a muitas lideranças. Eu queria usar esse exemplo como uma estatística que, de alguma maneira, deve despertar um sinal de alerta em nós que somos conselheiros, se houver aqui alguma mulher conselheira também. Nessa pesquisa, eles alertam que 35%, né, de pastores eles apresentam níveis saudáveis de bem-estar integral. É um nível bem pequeno, né? 38% dos pastores que foram pesquisados, eles sinalizaram um desejo de abandonar o ministério em algum momento da sua caminhada ministerial, né? Um outro instituto ele vai dizer que o burnout, né, o burnout, ele é a principal causa da saída de líderes
de adolescentes. E aí, quando a gente olha para isso de alguma maneira deve nos incomodar. Porque antes do líder ele abandonar a igreja, muitas vezes ele abandona a igreja por ter abandonado o descanso, por ter abandonado a família, por ter abandonado o cuidado da própria alma. E essa série de abandonos, essa série de incapacidade de lidar com as suas emoções, é que vai fazendo com que esse líder ele esteja cada vez mais desequilibrado, e isso acaba afetando aí várias áreas da sua vida, né? Não só na sua vida com Deus, mas em várias outras áreas que deveriam ser áreas importantes, que deveriam ser alvo do nosso cuidado, alvo da nossa manutenção. A gente precisa aprender a não observar episódios isolados. A gente precisa olhar para muitos líderes e identificar alguns padrões persistentes, né? Como, por exemplo, talvez seja o caso de alguns que estão aqui ouvindo, né? Líderes que sofrem de irritação frequentemente, líderes que explodem, né, por qualquer coisa, líderes impacientes, líderes que têm dificuldade para ouvir opiniões, líderes que são resistentes à correção, líderes que estão sempre tendo necessidade de aprovação, líderes que vivem de forma isolada, desanimados, com excesso de controle, críticas constantes, pessimistas, com dificuldade em perdoar, incapacidade de descansar, perda de alegria em servir, conflitos repetitivos com diferentes pessoas. Esses são alguns sintomas de pessoas que podem estar sofrendo um desequilíbrio nas suas emoções. E aí no próximo slide a gente percebe esse alerta de uma maneira bem organizada, né? Há um alerta para que a gente possa prestar atenção em alguns padrões repetitivos que podem de alguma maneira ser sinal para que você entenda talvez que tem algum desequilíbrio emocional e precisa corrigir isso, né? Ali você tem a categoria daqueles que corrigem os embaixadores sempre de forma explosiva, tem a categoria daqueles que está sempre criticando, né, as pessoas, e essas críticas muitas vezes elas são fruto de ofensas, pessoas que têm incapacidade de dizer não, pessoas que estão sempre vivendo aquela ideia de frieza por conta dos seus problemas pessoais, pessoas que não delegam nada porque acham que ninguém faz igual a elas e aí acabam assumindo o controle absoluto, né? Quando a gente começa a compreender isso, isso deve aumentar na gente a ideia de que nós devemos levar a sério o equilíbrio emocional. Nem todo líder cansado ele está emocionalmente desequilibrado. E nem todo líder emocionalmente desequilibrado, né, ele vai demonstrar isso todo o tempo. Por isso que a gente precisa se olhar no espelho, conselheiros, e observar esses sinais de alerta no nosso ministério, para que a gente possa, de alguma maneira, avaliar como está, de fato, a nossa vida, né? Esse mês que passou, a nossa igreja está vivendo o ano da santidade. Todo ano a gente estabelece um tema para poder trabalhar, e esse ano é o ano da santidade. O tema, baseado em Josué, que diz: santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. E nós encerramos o mês de junho com uma série de mensagens que tem como tema Jogue Limpo, Jogo Limpo, inspirado na Copa, né? E a primeira das séries de mensagens a gente falou sobre jogar limpo com a gente mesmo. Foi uma oportunidade da gente pensar na autossabotagem, no autoengano, e a igreja ela refletiu, e para alguns foi uma surpresa, o número de versículos e passagens bíblicas que sugerem, né, a nossa capacidade de se autoenganar, de se autossabotar. Aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo, né?
Existem muitas expressões na Bíblia que remetem a essa ideia do auto-engano. A gente precisa realmente parar com isso e reconhecer a necessidade de equilíbrio emocional. Nós devemos nos preocupar com o nosso equilíbrio emocional. Quando a gente olha aí o próximo slide, o maior desafio da liderança não é administrar atividades, mas é governar o próprio coração. A Bíblia nos orienta a guardar o coração. O desequilíbrio ele pode comprometer a eficácia da nossa liderança, do nosso ministério. Quando a gente fala de discipulado, nós somos responsáveis por modelar a saúde emocional dos meninos. É muito comum a gente observar, às vezes, em congressos, em conclaves, em acampamentos, alguns meninos, sobretudo os adolescentes, que eles já começam a dar mais sinais de referência, de encontrar referência nos seus líderes, eles assumindo alguns temperamentos dos seus conselheiros. Aqui a gente já viu isso em alguns congressos. É aquele garoto que é brigão na hora das competições, e aí quando você vai ver, né, muito daquilo ele acabou aprendendo de alguma forma com a sua liderança, né? Então, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de formar o caráter de Cristo na vida de pessoas, só que muitas vezes esse caráter ele é formado através do nosso exemplo. Por isso que Paulo ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? A referência é Cristo, mas esse canal que apresenta Cristo através da vida para outra pessoa é o apóstolo Paulo. Então ele fala, eu sou imitador de Cristo, então você fique livre para você me imitar. Nessa relação embaixador do rei, a gente tem acompanhado isso. Há muitos casos de meninos, né, que seguem ali uma trajetória dos seus conselheiros, às vezes de adultério, de separação, de divórcio, de briga, porque quando a gente pensa discipulado, a gente está falando de pessoas que investem, né, a vida em outras vidas. E aí isso tem sido muito comum, né, no meio da nossa organização. Mas, por outro lado, a gente também reconhece essa necessidade aí, essa importância, levando em consideração a falta de saúde. Porque quando a gente não se preocupa com o nosso equilíbrio emocional, isso vai comprometer a nossa saúde, isso vai destruir o nosso homem interior. Então, a gente reconhece a necessidade de se cuidar emocionalmente também, como um aspecto da nossa sobrevivência humana. Então, por que eu deveria me preocupar com o equilíbrio emocional enquanto conselheiro? Primeiro, por conta da obediência, porque isso interfere na minha liderança, isso interfere no discipulado, isso é uma questão de sobrevivência. Quem não aprende a liderar as suas emoções, dificilmente vai conseguir conduzir outras pessoas com sabedoria, né? Nesse contexto, surge uma discussão, um debate, né, que a gente também não poderia deixar de falar. É sobre a questão da ajuda profissional. Porque chega uma hora que esse desequilíbrio emocional ele pode ser grave. E como lidar, nesse caso, com pessoas que sofrem de desequilíbrio emocional, mas é algo mais avançado, né? Ah, uma pergunta muito comum, né, no contexto de igreja. Um cristão, ele pode procurar ajuda de um psicólogo? Próximo slide. A resposta mais coerente e equilibrada para essa pergunta é sim. Qual o problema disso? Desde que haja discernimento bíblico. Logo, a conclusão que eu chego é que a pergunta certa não é se nós devemos buscar ajuda, mas é que tipo de profissional nós estamos procurando, né? Então, eu particularmente não tenho nada contra, né, a pessoas que procuram ajuda profissional para poder cuidar de questões de equilíbrio emocional. A questão é que tipo de profissional nós estamos procurando, né? Dentre a tabela dos profissionais, às vezes a gente pensa que todo profissional é igual,
mas na verdade não é. Existem diversos tipos de profissionais. Tem o psicólogo. O psicólogo ele é responsável, ele tem foco no nosso comportamento, nas nossas emoções. Tem o psiquiatra. Esse já tem uma habilitação médica. Ele vai evidenciar transtornos e ele pode medicar, né? Ele pode, de alguma maneira, trabalhar na perspectiva de um medicamento. Existe o neurologista, que aí vai tratar das questões relacionadas a alterações neurológicas físicas. Existe o psicopedagogo, que vai trabalhar essas questões da mente de uma perspectiva mais didática, do aprendizado. Pessoas que às vezes têm dificuldade de aprender e um psicopedagogo ele pode identificar de onde vem essa dificuldade de aprendizado. E tem o terapeuta, que já é um profissional mais variado, nem sempre ele possui uma formação reconhecida, né? E talvez por isso esse seja um que a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque as exigências de formação elas acabam sendo bem reduzidas, né? Nesse caso. Mas, no geral, esse quadro ele apresenta os diferentes tipos de profissionais e o foco de cada um deles, fazendo a gente entender como que esse profissional ele pode, de alguma maneira, nos ajudar. Quando o debate, a discussão é se a gente pode procurar psicologia enquanto cristãos, isso tem tudo a ver com esse slide que vem depois. Por quê? Porque na maioria das vezes a psicologia ela promove um choque de cosmovisão, né? A grande parte da psicologia ela é influenciada pela lente do Sigmund Freud. E esse cara ele tem um viés completamente humanista, antropocêntrico, que por diversas vezes vai se chocar com a realidade bíblica da palavra de Deus. Enquanto você tem a perspectiva antropológica de Freud defendendo a um homem baseado nos instintos, a Bíblia defende que não é nada sobre instinto, é sobre pecado original, é sobre miserabilidade do homem, né? A ideia lá o ditado popular, a carne é fraca, né? Instinto, e aí você tem a Bíblia já declarando que não, nós nascemos do pecado, e até que a gente nasça de novo da água e do espírito, o ser humano ele vai continuar com o desejo de pecar, ele se rebelou contra Deus. Quando a gente pensa religião, Freud ele pensa a religião como uma ilusão, né? A igreja, a Bíblia, ela defende o cristianismo, a fé como uma âncora na revelação divina. Deus ele se revela através do cristianismo. No Antigo Testamento você tem ele se revelando através da lei mosaica, né? Então o Evangelho ele não trata a religião cristã como uma ilusão. No aspecto da moralidade, Freud vai trabalhar sempre a ideia de uma consciência repressora que leva o homem à culpa, enquanto a Bíblia ela já pensa a moralidade como uma bússola dada por Deus, justamente para que a gente possa identificar, né, aquilo que é errado perante a palavra. Freud ele pensa o pecado como um simples conflito da mente, e a Bíblia ela vai falar que a gente precisa entender que nem toda doença é pecado, que pecado, na verdade, está relacionado à natureza do homem. Então, quando a gente entende esses conflitos que a lente da psicologia ela promove em contato com a visão bíblica, justifica o porquê que tantas pessoas têm medo de orientar ou de procurar algum tipo de ajuda profissional, quando na verdade a gente deveria não pensar dessa maneira, mas talvez buscar o discernimento de encontrar um profissional, mas que tenha uma cosmovisão cristã, né? A minha esposa, por exemplo, ela tem um sonho de fazer a faculdade de psicologia. E por saber, né, a influência humanista, antropocêntrica dentro da psicologia, o que eu sugeri a ela? Que ela fizesse o curso de teologia, né? E aí ela está no segundo ano do seminário fazendo teologia.
E a nossa intenção é que logo assim que ela se forme no curso de teologia, ela se matricule na faculdade de psicologia. É uma maneira da gente primeiro dar a ela, tipo, o antídoto, para depois ela poder beber do veneno. Então, uma vez que agora ela já conhece a palavra de Deus, ela vai passear pela teologia, ela vai estudar sobre antropologia, teontologia, história da igreja, né? O fundamento, a base da fé dela vai ficar ainda mais robustecida por conta dessa formação teológica que ela está adquirindo. Então, quando ela chegar na cadeira da formação de psicologia, ela vai ter recursos para combater as ideias que muitos daqueles professores vão tentar enfiar por goela abaixo dela, né? Eu tenho certeza disso. Então, não é sobre a gente demonizar a psicologia, mas é sobre a gente conseguir compreendê-la num viés cristão, numa cosmovisão cristã, algo que esteja realmente equilibrado dentro do nosso contexto. Então, de fato, a psicologia freudiana ela é perigosa. Ela é antropocêntrica, trata a religião como uma ilusão, questiona a moral, o que leva a gente a querer relativizar tudo e pensa o pecado apenas como um transtorno psíquico. Nós cristãos devemos tomar cuidado e avaliar a cosmovisão do profissional que a gente procura, nunca substituir a palavra de Deus por teorias humanas, lembrar que nem todo sofrimento ou desequilíbrio emocional é doença, nem toda doença é pecado, né? Porque o cara está sofrendo de depressão ou de ansiedade, né? Ele é o maior de todos os pecadores, ele não é digno de ser cristão, ele não pode tomar a ceia, e buscar de alguma maneira integrar a fé e a ciência de uma maneira bíblica. Isso não é eu que estou dizendo. Se você for olhar em outros períodos históricos, você tem pensadores como Tomás de Aquino e Agostinho que de alguma forma tentaram integrar, né, esse discurso de fé e de ciência. Caminhando já para o final, então, como que a gente faz para poder alcançar o equilíbrio emocional? Eu diria aí que a gente precisa seguir esses 5 passos. Primeiro, a gente precisa ter uma vida devocional. Mas saiba de uma coisa, você que é líder, conselheiro, vida devocional não é você preparar estudos, né? Às vezes a gente está sempre preparando estudo para ministrar na embaixada, mas a gente não tem tempo com Deus. A gente não tem tempo para parar, para meditar, para ouvir Deus falar ao nosso coração. Precisamos de ter vida devocional. Vida devocional é uma forma da gente restaurar o nosso equilíbrio emocional. Segundo passo, descanso físico. O próprio Deus ele estabeleceu um princípio vital do limite e do sábado. O Shabat é um mandamento. E ele está classificado dentre os mandamentos morais. A gente geralmente distingue os mandamentos bíblicos em mandamentos ou leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis civis, nós costumamos declarar que elas são para o cumprimento de Israel. As leis cerimoniais, elas ficaram no Antigo Testamento, uma vez que em Cristo todas essas leis elas se cumprem. A gente não sacrifica mais, a gente não se circuncida mais, a gente não tem mais separação entre santo lugar, santo dos santos, porque Jesus ele vem e cumpre as leis cerimoniais. Agora, as leis morais, elas são para todo tempo. As leis morais, elas falam de amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que os 10 mandamentos, eles são divididos em mandamentos que falam do amor a Deus e mandamentos que falam do amor ao próximo. E dentro da categoria dos mandamentos que falam do amor a Deus, a gente tem o Shabat. Porque quem ama a Deus se relaciona com Ele, busca tempo para se relacionar com Ele. 6 dias trabalharás e o 7º é descanso. Não importa qual vai ser o dia do descanso, mas ele precisa haver. Ele nos ensina essa relação entre trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso. E isso na perspectiva micro, dos 6 dias e do 7º é o descanso. Isso na perspectiva macro, é o trabalhador que entende que ele trabalha 11 meses e o 12º é férias, né? Isso até mesmo na lei bíblica, né? Que você tem lá o ano do jubileu, o ano do descanso. Hoje em dia, alguns pastores estão levando isso a sério, né? E estão vivendo período sabático nas suas igrejas, né? O problema é que muitos desses estão tendo que viver o período sabático porque não observaram o descanso micro.
de 6 dias trabalharás, e um é o dia do descanso. Precisamos de descanso, irmãos. Muitos estão sofrendo desequilíbrio emocional por falta de descanso. Precisamos também de exercício físico, porque o exercício físico ele também promove equilíbrio emocional, né? O nosso corpo ele influencia diretamente a química das nossas emoções. Às vezes nossas emoções elas são provocadas por falta de substâncias no corpo. E substâncias essas que podem ser repostas através de exercícios e outras coisas mais. Mas talvez uma pessoa mais técnica poderia falar melhor sobre esse assunto. Interessante quando a gente vê lá nos slides anteriores a situação do profeta, que ele viveu lá a depressão, muitos usam aquele texto da caverna para justificar os seus isolamentos. Deus leva ele para o monte, né? Para ele ter um tempo com Deus na caverna. E é interessante nessa passagem que o trajeto que ele percorre é um trajeto longo. Se você for olhar ali na geografia bíblica, Elias, quando se sente ali confrontado por Jezabel, ele anda uma longa jornada até chegar no monte, passa uma noite apenas na caverna, isso é importante, tá? Porque aqueles que usam o texto de Elias na caverna para justificar o seu isolamento, eles se esquecem que, na verdade, ele passou mais tempo caminhando, exercício físico, respirando, pensando a vida. Quando ele chega naquela caverna, ele passa a noite. No dia seguinte, Deus fala com ele na brisa suave, ele volta, nomeia o seu sucessor e é arrebatado. Tá? Então, tem pessoas que já estão há anos na caverna, meses na caverna, pegam o texto de forma descontextualizada para poder justificar o seu isolamento. Mas eu lembrei dessa passagem por quê? Por esse aspecto do exercício físico, né? Que de alguma maneira levou aquele profeta para aquela condição. Ali ele descansa, aí Deus envia alimento para ele, provisão, né? Aí ele descansa novamente e ele ouve Deus falar com ele. Então a experiência de Elias ela é muito valiosa, porque ela chama a atenção da gente justamente para esse processo de caminhada, descanso, provisão, descanso. Olha como é que Deus trata, né, com o seu povo. Foi assim também com Israel no deserto, caminhada, descanso, né? Foi assim também com Jesus na tentação, Mateus 4, de deserto, caminhada, fome, isolamento, mas descanso. O texto diz que assim que ele consegue resistir às suas necessidades físicas, à tentação do inimigo, os anjos eles servem ali dando uma demonstração da provisão do cuidado de Deus. O quarto pilar para a gente restaurar o equilíbrio é a confissão, porque quando a gente traz os nossos pecados para a luz, isso gera cura e nos liberta, né? Então, Tiago vai falar sobre isso, a necessidade da gente confessar pecados para que a gente possa realmente ser sarado. E, por último, a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho ela deve restaurar o nosso equilíbrio, né? Lembrar que o Senhor ele tem o controle de tudo nas mãos, isso deve restaurar o nosso equilíbrio, nos libertar das nossas ansiedades. Gosto muito do livro do profeta Abacuque, que questiona a Deus, onde Deus está, que ele não está vendo, a justiça está frouxa e Deus não faz nada. Aí quando ele conversa com Deus ali, Deus fala, olha, o justo viverá pela fé, o Senhor está no seu santo trono, cale-se toda a terra diante dele. Quem tu és, Abacuque, para estar falando nessas coisas? Ou seja, o diálogo de Deus com Abacuque restaura a esperança daquele profeta. Como é que ele termina o seu livro no capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia celebrarei ao Deus da minha salvação. Ou seja, um homem que estava completamente nervoso, ansioso, preocupado, né? Quando ele tem aquele encontro com o Senhor, que ele lembra quem o Senhor é, isso restaura a esperança dele, ao ponto dele dizer, olha, eu posso não ter nada,
pode não ter vinha, pode não ter azeite, pode não ter animal, pode não ter figueira, pode não ter videira, pode não ter o que for, mas eu adorarei ao Deus da minha salvação. Então, equilíbrio é isso, é você ter a esperança em algo no porvir. Desequilíbrio muitas vezes está relacionado às suas preocupações, às suas ansiedades. Então, eu creio que esses são os 5 pilares para que a gente possa restaurar o nosso equilíbrio emocional. E isso, meus irmãos, é algo muito necessário, é algo muito importante para a função que nós exercemos. Nós, enquanto conselheiros, precisamos passar por esse trilho de restauração do nosso equilíbrio emocional, né? Por quê? Porque um conselheiro emocionalmente saudável, próximo slide, ele cuida da própria alma, ele busca ajuda sempre que é necessário, ele vive em comunhão com Deus, ele conhece os seus limites, ele sabe ouvir, ele sabe encaminhar e ele aconselha segundo a palavra de Deus. Esse é o perfil de um conselheiro emocionalmente equilibrado. Lembre-se, tá? Você está formando homens para Cristo. O seu equilíbrio ele vai influenciar diretamente como esses meninos verão a Deus, né? Como esses meninos verão a liderança, como esses meninos verão a igreja. Final, último slide aí. O destino final do nosso coração. Qual é, então? O ministério cristão nunca será maior do que a vida espiritual daquele que o exerce. Nós devemos cuidar primeiro de nós mesmos, né? Pois nós podemos alimentar os outros. Será que nós podemos alimentar os outros com uma alma faminta? Né? Essa frase aí está baseada aí no autor John Stott. Será que a gente pode alimentar outras pessoas com uma alma completamente faminta? O equilíbrio emocional ele não nasce da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus no coração de um líder. A gente vai continuar tendo problemas externos, internos, né? Mas a presença de Deus na nossa vida será responsável em gerar um equilíbrio emocional. Talvez por isso, o lema central do livro de Abacuque é o justo viverá pela fé. Talvez por isso o lema central da carta que Paulo escreve aos Romanos, num cenário de crise também, o Império Romano no seu auge, é o justo viverá pela fé. Paulo ele fala isso aos Romanos. E talvez o lema central também da reforma, né, por isso, foi Martim Lutero lendo a carta aos Romanos e entendendo que o justo ele viverá pela fé. Para cada um dos problemas que tem gerado talvez desequilíbrio emocional na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Sabe que palavra é essa? O justo ele viverá pela fé. Que a gente possa realmente depositar a nossa fé no Senhor, aquele que é justo, aquele que é poderoso, aquele que é grande, aquele que é tremendo, aquele que é incrível, e que de alguma maneira, meus irmãos, ele seja suficiente para tratar todo qualquer desarranjo, todo qualquer desequilíbrio na nossa vida. Que a gente, primeiramente, reconheça a necessidade da gente guardar o nosso coração, da gente cuidar do nosso coração, da gente proteger o nosso coração, se nós queremos continuar, né, investindo tempo e cuidado na vida dos outros. Porque nós não podemos alimentar os outros se nós mesmos estamos famintos, né? 9 horas aí em ponto, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Bom demais estar falando desse tema aí com vocês, é um desafio, mas eu espero que de alguma maneira essas palavras elas tenham contribuído aí para a gente pensar sobre algo que é tão importante na nossa vida. Nós que somos líderes, nós que somos conselheiros. Aqueles que estão aí assistindo, se puderem, quiserem, me acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, PR Tony Zamba. A gente vai estar lançando aí no próximo mês o 3º livro da série dos embaixadores, né? Eu sou autor do livro Vivendo o Compromisso e Vivendo os 5 Ideais. E agora vai sair aí fresquinho, Vivendo em Santidade.
Os 3 livros eles fazem completamente uma ligação com a nossa estrutura, a nossa organização, vivendo o compromisso. A gente pega o compromisso da organização e divide em partes e fala que o compromisso ele não tem que apenas ser decorado, ele tem que ser vivido. E a gente explica cada parte desse compromisso numa perspectiva bem contemporânea, porque muitas vezes estimula a garotada a decorar, mas não explica a eles a viver e como que aquelas partes do compromisso se aplicam na vida. A capa do livro é azul, fazendo referência à lealdade. A lealdade ao compromisso. O segundo é o amarelo, vivendo os 5 ideais, preciosidade, né? A coroa, os 5 ideais estão representados ali na coroa, e a gente fala justamente sobre essa ideia de que nós temos 5 ideais e a gente precisa viver esses ideais na prática. Tive a oportunidade de relacionar esses 5 ideais com os 5 princípios de igreja multiplicadora. E no final do livro a gente colocar lá alguns roteiros de PGM, para que isso possa ser tratado com os adolescentes, com a embaixada, nos consulados. E é uma forma da gente ver que os 5 princípios de M não é algo novo, né? Os ideais da organização eles já existem desde da época do Alvin Hamilton, né? Bem anterior a isso. E aí você vê que eles são realmente relacionados um com o outro, tem uma correlação exatamente ali. Oração é oração, compaixão e graça é o serviço real. Não tem como você fazer serviço real. Não tem como você servir o outro sem querer recompensa se você não tiver compaixão por ele, né? O discipulado, a missão de plantar igrejas, enfim. E por último, agora vivendo em santidade, capa branca, a gente vai falar sobre santidade nos esportes, santidade na vida, tá bem legal, né? Já passou pela mão de alguns líderes de alguns estados e eu tenho certeza que vai abençoar aí a vida de muita gente, tá? Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês aí, Fabão.